E o Brasileirão, hein? Fala galera, Fute Maurício na área, eu sou Maurício Ângelo e hoje começa mais um Café com Maurício. Bom galera, no episódio de hoje a gente vai passar a régua aí, né, no Brasileirão, que agora tem essa pausa para a Copa, né? Estamos aí a 9 dias da Copa do Mundo e o Brasileirão dá a sua parada. Paramos aí na 18ª rodada, né? Já vou logo começando criticando a CBF, que poderia ter organizado esse calendário para a gente ter realizado a 19ª e ter finalizado o primeiro turno, né? Mas enfim, é a gente que não pode decidir em nada nessa área, a gente deixa isso para lá, né? Mas vamos lá, pausa no Brasileirão para a Copa do Mundo e assim ficou aí o Brasileirão até o momento. 18ª rodada e os resultados foram estes. Vou pegar para vocês aqui, para a gente ler, né? O CAP, o Atlético Paranaense, ganhou do Mirassol de 1-0. Flamengo 3-0 no Curitiba. Bahia 2-1 no Botafogo, jogo polêmico com expulsão, por sinal. Grêmio 1, Curitiba 3 na Arena do Grêmio. Santos 3-1 no Vitória, com direito de gestos obscenos do senhor Gabriel Barbosa, né? Enfim. Bragantino 3-1 no Inter, com direito a gol do Thiago Volpe, de pênalti. Vasco 0, Atlético Mineiro 1. Boa vitória do Atlético Mineiro então fora de casa. Palmeiras 1, Chapecoense 0. Já já a gente vai falar desse jogo, que foi o mais polêmico da rodada. Remo 1-0 no São Paulo, nos acréscimos, lá no Mangueirão, no Pará. E para finalizar a rodada, Cruzeiro 1, Fluminense também 1. Cruzeiro empatou no finalzinho do jogo, conseguiu o empate num belo gol de falta do Matheus Pereira com desvio do goleiro Fábio, né? Brasileirão para aí, portanto, como eu já falei para vocês, na 18ª rodada. O artilheiro do Brasileirão até o momento é o Kelvin Viveiros, do Atlético Paranaense, com 11 gols. E ele, surpreendentemente, senhoras e senhores, não está na pré-lista da Colômbia, não está na lista da Colômbia para a Copa do Mundo. Não vai jogar o Mundial. Então aí o Brasileirão para com o Palmeiras na liderança, né? Seguido aí de Flamengo, Atlético Paranaense e Fluminense. Não necessariamente nessa ordem, os primeiros são Palmeiras e Flamengo. Se eu não estou enganado, Fluminense em terceiro e Atlético Paranaense em quarto, né? Zona de rebaixamento tem aí Mirassol, Remo, Chapecoense e o Vasco, portanto, abrindo a zona de rebaixamento. E aí, senhoras e senhores, a gente vai destacar aí o jogo mais polêmico dessa última rodada pré-Copa, né? Que foi justamente esse, Palmeiras e Chapecoense. 1-0 para o Palmeiras, gol do Paulinho, né? É um jogo muito polêmico, principalmente pelo lance final, né? Nos acréscimos, a Chapecoense faz um gol com o Ítalo, né? Empatou com o jogador Ítalo. Só que o árbitro Felipe Fernandes de Lima viu algumas irregularidades na jogada, né? Segundo a arbitragem, o jogador Neto Pessoa faz uma carga no jogador Murilo do Palmeiras, no zagueiro Murilo do Palmeiras. O VAR foi acionado, revisou o lance, falou para a arbitragem no áudio, né, no microfone, que não foi nada demais, que foi gol normal, que o lance não interferia, mas o Felipe Fernandes de Lima, após muita reclamação dos jogadores do Palmeiras, foi ao monitor, checou e anulou aí o gol da Chapecoense. O lance em questão gerou muita, mas muita mesma revolta, né, entre os jogadores da Chapecoense, comissão técnica e também depois o jogo nas redes sociais por parte de torcedores e mídias esportivas em questão, né? Logo após teve um pênalti para a Chapecoense, suspeito também, né? Um pênalti meio que suspeito para a Chapecoense, só que a Chape desperdiçou com bolaço e acabou batendo no travessão. E assim se findou o jogo 1 para o Palmeiras, 0 para a Chapecoense em São Paulo. E aí a questão que a gente debate, senhoras e senhores, é a seguinte: essa arbitragem brasileira é muito complicada. É um lance interpretativo. A gente não pode falar que foi e que não foi. Ao meu ver, né, a minha opinião, né, minha análise, depois você fala pra gente aí nos comentários, quero a opinião de vocês. Na minha visão,
lance normal. O jogador não interfere diretamente na jogada, a queda do Murilo não interfere diretamente na jogada do lance, do gol. Então, para mim, lance normal, né? Mas aí, opinião, cada um tem a sua. O que de fato deve ser olhado é o seguinte: é investido milhões e milhões anualmente pela CBF em arbitragem, em treinamento, em especialização, em workshop, em palestras, em cursos profissionalizantes, em cursos de graduação, pós-graduação, né, na arbitragem. Hoje, para você ser árbitro da CBF não é fácil. A gente vê muito árbitro aí que não consegue nem chegar a nível nacional, fica em nível estadual e até menos do que isso, né? Então é muito difícil você ser árbitro hoje no Brasil. Lógico, tem a pressão da torcida durante um jogo, tem um clima de todo um jogo. A gente entende aí que o Felipe Fernandes de Lima estava pressionado, né? O estádio do Palmeiras lotado, os jogadores cercando, né? É outra questão que deve ser abordada, o respeito dos jogadores, a arbitragem também tem que ser dado, né? Um limite, né? Que somente os capitães falem com a arbitragem, que já é regra, tá? Mas não é seguida, né? Então isso aí também deve ser abordado. Mas e essa profissionalização da arbitragem? Tá certo? É isso mesmo? Será que a gente não deve abordar outros critérios para se profissionalizar realmente essa arbitragem brasileira? Será que a gente está ensinando direito, né? Estamos tendo bons professores para ensinar os árbitros, né? Enfim, será que a gente está também abordando especialização? É só tática? A especialização é só tática do jogo? Ou é mental? Ou é física? Né? Isso tudo tem que ser abordado. Não adianta você ter um árbitro que vai conseguir correr o jogo inteiro, que vai estar bem fisicamente, se ele não tem a parte mental bem estruturada, se é um árbitro muito explosivo. A gente precisa de árbitros que imponham respeito dentro de campo, que sejam de fato a autoridade dentro de campo. E ganham bem, tá? Ganham bem. Eu não vou estar aqui revelando números, mas você pode fazer a pesquisa aí. Quanto que ganha um árbitro? Então, tem incentivo financeiro, tem boas práticas, tem diárias reembolsadas de hotelaria, restaurantes em geral, né? As viagens que fazem são ressarcidas. Então, peraí, aonde que está a falha no sistema? Aonde que está esse dente falhado da engrenagem, né? Alguma coisa de errado tem. Isso é fato. Então, meus amigos, essa é a questão que fica. A gente precisa profissionalizar mais os árbitros, fisicamente, mentalmente, né? Para todas as situações de jogo. Isso é fato. Será que a gente precisa profissionalizar somente os árbitros? Ou os jogadores que já se dizem profissionais, né? Somos profissionais. Será que esses jogadores são profissionais mesmo? Será que estão prestando um bom trabalho dentro de campo? Será que estão sendo jogadores profissionais mesmo? Será que estão respeitando a arbitragem? Né? Isso é outra questão a ser olhada. Então, meus amigos, fica aí este e entre outros questionamentos, né? A gente espera que aí, pós Copa do Mundo, que a gente realmente tenha uma arbitragem coesa, uma arbitragem assertiva, tanto no Brasileirão, dentro de outras competições. É muito fácil, é pegar o modelo europeu e adaptar e replicar aqui no Brasil. Então é isso, eu espero que tenham gostado, deixe aqui sua opinião nos comentários, né? Não deixe também de seguir e se inscrever em todas as nossas redes sociais, @futemauricio09. Então é isso, eu sou Maurício Ângelo, fiquem com Deus e foi!